Obrigado pelo convite, foi, pô, bem bacana. Vai ser bacana falar sobre o processo do sítio, um programa que, pô, marcou muito a minha vida, marcou muito a minha carreira, né? E marcou a infância de muita gente, continua marcando ainda, né? Impressionante como ainda até hoje o sítio, né? Ele suscita paixões e fãs, né? Que vão vendo ainda e está super atual também, né? Antes de falar da estreia, né? Falar um pouco de como é que a gente pensou, né, o sítio, né? Primeiro tem uma coisa de fazer o sítio com criança, não tem nada a ver, já até li sobre isso, né? Sobre o filme que foi feito em 52. O que a gente queria era manter a proporção das coisas, né? Queria que a boneca Emília fosse menor que a Narizinho, fosse uma criança, fosse uma boneca, né? Uma bonequinha, né? O Visconde fosse do tamanho natural de um sabugo de milho, né? Ele é desse tamanho. Na verdade, todos esses personagens, o figurino, o desenho, né? O shape dos personagens, foi desenhado por uma ilustradora chamada Graça Lima. Ela idealizou esse personagem, o pessoal do Sem Modos confeccionou os bonecos, e assim, a gente pensou nisso, né? Pensamos, abrimos teste para vir muitas crianças. Fechamos com a ideia da Anicete fazer a Dona Benta, foi uma unanimidade, né? E ela topou de cara. A Du também foi uma ideia brilhante, né? Que o Talma já conhecia ela, né? Mais tempo do que eu, desde a época das frenéticas, né? E aí, a Du foi sensacional. E a Du é uma pessoa incrível, ela só acrescentou o personagem, né? Aí fomos para as crianças. Tinha o produtor de elenco na época, era o Nelsinho. Vi muita criança. Já tinha visto muita criança em Bambuluá, que tinha um elenco de pelo menos umas 20 crianças, né? Para fazer todos os Cavaleiros do Futuro, o pessoal da TV Globinho. Eu tinha criança pra caramba. O César, ele foi já o primeiro a ser escolhido. Gostamos dele, eu acho um ator, que é um ator bacana, que até hoje está por aí, um ator até meio cult. Acabou de fazer a novela de Novo Mundo que ele fez, né? Gosto muito do César. Aí fomos para Emília. Aí a gente tinha até uma atriz, que é minha amiga agora, a Iana Sardenberg, né? Ela era para ser Emília. E assim, a ideia de fazer criança era fazer uma boneca que a Narizinho pudesse pegar. A gente sofreu muitas críticas quanto a isso, né? Porque como é que vai dar um papel tão complexo para uma criança fazer, né? Um papel tão desafiador para uma criança fazer, né? E a Isabela, ela morava em Niterói e ela estudava de manhã, né? Ela saía, acabava da escola, tinha um carro lá esperando ela, acabava a escola meio-dia, tinha um carro esperando ela, vinha de Niterói para a Ilha de Guaratiba, um lugar completamente oposto, né, aqui no Rio. Ela chegava lá tipo 1h30, ia almoçar, né? A gente começava a gravar 2h30, e quando chegava 5h30, 6 horas, a luz já estava indo embora. Todo dia era um perrengue, né? Porque cara, tinha que dar que sorte que era a Isabelle, né? A Isabelle vinha com o texto, né, prontinho, com graças também à Verinha, que é a preparadora de elenco, né? Ela foi fundamental ali nesse processo todo, né? Mais com as crianças ali, ela ficava passando o texto, né? Mas a Isabelle pô, ela chegava em casa de noite, pô, dormia, no dia seguinte ia para aula. Quando que ela decorava o texto? Aí quando ela veio, né, a gente tinha uma outra Emília que é a Iana, que eu falei, né? Mas quando ela chegou, apresentada pelo Nelsinho, pequenininha, eu senti no teste dela e na maneira, né, os trejeitos dela, porque a Isabelle foi uma criança muito sapeca, né? Ela aprontava todas, né? Ela muitas vezes foi lá em casa, eu levava ela para casa no fim de semana, a tinha idade da Mariana, mais ou menos, né? Ela aprontava lá em casa também. Sim, ela tinha esse lado sapeca e lado brincalhão, né? E na hora do texto, é impressionante, assim, eu nunca vi isso. Ela com 6, 7 anos, ela dava intenção para palavras que ela nem conhecia, nem sabia o que era. Isso é uma coisa que você fala, caramba, se você não acreditar em reencarnação, porra, é uma coisa que baixou porque ela é impressionante, é um talento que foi inato, veio dela, né?
Então, quando ela fez o teste, a gente falou assim, olha, não tem outra coisa, tem que ser a Isabelle, né? E, porra, e ela foi, assim, comigo, porra, se não fosse ela ali, a gente não conseguia fazer, porque não tinha tempo para fazer, não tinha, né, mesmo não conseguia fazer, não conseguia entregar o produto, né? Porque se fosse uma criança que errasse o texto toda hora, que, né, além de tudo, ela falava o texto dela e ela ainda corrigia o da Lara, né? Não é esse texto falando, não é esse, tem que falar isso para mim, não sei o que. É impressionante. Porra, muito boa mesmo. Ai, cadeira pesada. Isso é outra coisa que eu preciso resolver. Por que as coisas são pesadas? Quero essa cadeira bem leve. E aí começamos, aí estreamos, pô, no dia 12 de outubro de 2001 e demos o maior Ibope até hoje. Os pontos, a gente arrebentou, né? Foi muito bom. Tinha certeza que ia ser um sucesso, porque era tudo que as pessoas estavam querendo, né? As pessoas perguntavam sobre o sítio, né? Quando é que o sítio ia voltar. Até quando a gente estreou, 2 semanas depois da estreia, a gente falou eu fui falar com o Talma, né? A gente falou, pô, a gente acertou na mosca, né? Porque ainda mais fazendo a ideia dos personagens lá, do Rabicó, do Burro Falante. Foi super legal, porque mexeu no lúdico, né? Da criança mesmo, né? Mexeu na coisa, no infantil, no imaginário. Já que era imaginário mesmo, né? Por que nos transformar num boneco, numa coisa, né, viva, né, que falasse mesmo, né, que se expressasse. O pessoal do Sem Modos foi sensacional, né? Em 2000, os caras fizeram um trabalho maravilhoso, de animatronics, bacana, que mexia o olho, mexia a boca, e, era muito bom, muito bacana. Tanto que está atual até hoje, tanto que as crianças veem até hoje e gostam, né? Teve uma história muito boa de bastidores que a gente estava gravando o Reino das Águas Claras, e o Talma estava lá, era a primeira semana. A gente fez todas as histórias do Monteiro Lobato, né? Quando acabou as histórias, coincidentemente, a gente saiu, né? E aí começaram a criar histórias novas, já baseadas no universo, mas não eram histórias dele, né? Então a gente começou com o Reino das Águas Claras, que a gente achava que poderia ser bacana, porque tinha computação gráfica, era fundo do mar, não sei o quê. E aí, pô, o Talma estava lá gravando, né? Foi a primeira vez. A gente tinha um estúdio que era onde é a Record hoje, né? Era o estúdio do Renato Aragão, que era da Globo na época. A gente tinha um estúdio lá. E o Talma muito nervoso, né? O Talma, ele era muito nervoso, né? Ele tomando conta, não, vamos para cá, não sei o quê, gravando com vários figurantes, não sei o que mais. E tinha lá o cara da computação gráfica falando, você não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que mais. E a minha filha, de 6 anos de idade, estava lá fazendo uma das aranhas, né? Aí ele solta um palavrão, daqueles bem cabeludos, né? Eu tava do lado dele, assim, aí ele fala pra mim assim, pô, desculpa aí, sua filha tá aí. Eu falei, pô, então, desculpa pra todo mundo, né? Tem várias crianças aqui, não é só pra minha filha, né? O Talma era um cara genial, um cara que, pô, um cara inovador, estava muito à frente do seu tempo, um cara que eu agradeço muito a ele, porque ele deixou na minha mão esses 2 produtos que eu acho muito legais, que foi o Bambu Luar e o Sítio, né? Ele participava das primeiras gravações e depois só via e falava. Mesmo que ele não gostasse de alguma coisa, né? Ele falava, mas falava educadamente, mas ele era meio fere, ele era meio... A cabeça dele, porra, ele pensava em várias coisas ao mesmo tempo, você tinha que captar o que ele queria, né? Mas foi muito legal, muito bacana ter trabalhado com ele. Durante a escolha do local das externas, que ficava na ilha de Guaratiba, houve uma preocupação para que fosse um pouco acessível para os curiosos? Foi um lugar que a gente achou que na verdade, fosse um lugar teoricamente próximo do Projac, mas que não era nada próximo do Projac, e um sítio que a gente pudesse mexer nele, né? Pudéssemos construir a casa da Dona Benta, que foi construída lá, né? A parte de fora, né? O exterior, né? Que pudesse ter a horta, né, dela lá, que pudesse ter a casa do Tio Barnabé, que pudesse ter um mato perto para a gente poder fazer as cenas de mato, né? Então a gente escolheu aquilo lá e, por coincidência, era um lugar muito isolado. Era na Ilha de Guaratiba, naquela época era até mais difícil de ir para a Ilha de Guaratiba do que hoje. Hoje é mais fácil, tem aquela, sei lá, como trans não sei o que
já passa o BRT por lá, não sei o quê, né? Mas naquela época era mais difícil, era difícil pra caramba para chegar lá. Mas era bem bacana ali. A gente ia para lá, pô, parecia que a gente estava em outra cidade, em outro lugar, né? Eram momentos de felicidade muito grande ali, de estar gravando ali naquele sítio, naquela... Se eu for lá hoje, eu não vou reconhecer onde que era o sítio. Porque deve ter mudado. A gente construiu as coisas todas, né? O sítio tinha uma sede, e a gente construiu a casa da Dona Benta, construiu todas as coisas do lado, assim, no sítio, que não deve ter mais lá, é óbvio que não tem, né? E a casa em si, a casa em si, que era meio que a base da produção, eu nem me lembro como é que ela era. E o texto em si já é um texto fácil de trabalhar nesse sentido, porque é um texto já feito para criança, embora hoje esteja um pouco defasado em termos do politicamente correto, né? Tem várias questões sobre isso, Monteiro Lobato, né? Isso foi graças ao Cláudio Lobato, que não tem nada a ver com Monteiro Lobato, é um roteirista da Globo, que tinha trabalhado comigo na Turma da Mônica, né? Que a gente tentou várias vezes fazer a Turma da Mônica para televisão, né? Acabou que não deu certo. Fizemos a TV Globinho juntos também, ali, né? Tinha Mariana Mesquita. Não cheguei a ler todos os livros. Eu acabei lendo os livros a partir do momento que eu soube que ia dirigir o sítio. Aí li todos os livros. Mas tinha a Luciana, tinha o Lobato, tinha a Mariana, né? Tinha a Teresa Falcão. A gente conhecia uma história mesmo mais a fundo deles, né? Foi bacana por causa disso, né? Não perdemos a essência do Lobato, né? Trouxemos um pouco da modernidade, que depois foi abandonada, que eu soube nas outras versões, né? Mas eu acho que isso não feriu a obra do Monteiro Lobato, isso só acrescentou, né? Foi um trabalho bastante pesquisado, né? Pô, as aventuras do Pedrinho, pô, sensacional, né? A caçada de Pedrinho é sensacional. A gente trouxe uma onça do Amazonas para cá, botamos uma onça no Projac, né? Porra, esse cara foi loucura total, né? Hoje acho que isso não seria possível mais, né? Não seria mais possível. A onça subia na árvore, putz, cara, veio com até 4 pessoas do exército trazendo a onça. Ela estava toda amarrada, toda, né? A gente apagou depois na pós-produção toda as correntes, né? Aquela que segurava ela, mas que é uma coisa meio politicamente incorreta, você trazer uma onça, né, para fazer uma, né, enfim. A gente ia gravar os rios, né, as coisas que não tinha rio perto aqui da Ilha de Guaratiba, não tinha rio que a gente queria, então a gente foi gravar o rio lá em Xerém, que é a cidade de Zeca Pagodinho, que é a cidade, porra, quase em Petrópolis. A gente ia para lá para gravar a parte de rios, de Iara. Estava fazendo 12 trabalhos de Hércules, nesse esquema, né? E 12 trabalhos de Hércules, sabe como é que é? Tem vários, né? Tem o Minotauro, tem o Cérbero, o cão de 3 cabeças, tem, pô, e a gente fazia aquilo, porra, com efeitos especiais, mas sem nenhum tempo para preparação, né? O que a gente gravava de um dia para o outro, assim, o texto vinha, pô, meio que nem novela, né? A gente fazia meio, né? E assim, eu fazia, tinha o nosso produtor de efeitos especiais, que era o Mauro Heitor, um cara genial, que ele fazia, ó, grava mais ou menos assim, pá, não sei o quê, aí a gente foi gravar o Cérbero, o cão de 3 cabeças, né? Porra, assim, gravando rápido, porque estava acabando o sol, a gente, porra, né, tava com, né, um tempo mínimo, e aí eu acabei gravando, segura aqui, por aqui, a pessoa, não sei o que mais, não pode entrar aqui, não pode entrar lá, não sei o que, pá. E aí acabou gravando, aí no final das contas eu vi o Cérebro do Cão de 3 Cabeças, eu falei, porra, até que ficou bacana, ficou legal, ficou uma coisa, porra, apresentável, né? E aí eu perguntei para minha filha, que tinha mais ou menos a idade da Isabelle, e ela era fã do Sítio Total, né? Porque ela via todos os capítulos, via tudo, né? E aí eu perguntei, você viu o Cérebro do Cão de 3 Cabeças? E o que você achou? Ela falou, o Harry Potter é melhor. Eu falei, porra, caceta. Pô, os caras demoram 6 meses para arquitetar, 6 meses para gravar, para filmar. Eu fiz isso num dia. E na cabeça da criança, né, cara? Pô, tá nem aí se eu tive um dia para gravar, ela
Preferia, pô, né? Quem escrevia o programa, quem adaptou o programa, foi o Cláudio Lobato, a Luciana Sandrone, que é uma expert em Monteiro Lobato. Pena que o 12 Trabalhos de Hércules não saiu em DVD, né? Porque ele era maior também, né? O 12 Trabalhos de Hércules a gente gravou, acho que ficou 4 semanas no ar, porque é muita história para contar, né? A única história que seria difícil da gente fazer seria a Chave do Tamanho, né? Porque, imagina, se os 12 Trabalhos de Hércules, que tinham muito efeito, a gente fez aos trancos e barrancos, né? Fomos fazer aos trancos e barrancos, não, mas foi fazendo, né, muito difícil de ter feito, né? A Chave do Tamanho é proporção, né? E a gente trabalhava o tempo inteiro, isso é uma coisa, né, que é legal as pessoas saberem, né? A gente trabalhava com o Cândido Dan, ele fazia o Visconde fazia, ele não gravava nunca com as pessoas, né? Ele sempre gravava em croma. Então, assim, a gente já sabia da dificuldade que a gente ia ter para fazer a Chave do Tamanho nos episódios normais, né? Então, a ideia foi até do Lobato, Cláudio Lobato, escrever um roteiro de filme, né? Mas também, naquela época, a Globo Filmes também não era ainda empacado por causa do orçamento, ia ficar muito caro para fazer o filme, né? Porque realmente teria que fazer muito efeito especial e muito cenário grande, muita, né? Então esse roteiro existe. Quem sabe um dia, né, a gente possa pensar em fazer isso, né? Até suscitou uma ideia, né? Tem uma certa não diria mágoa, né? Mas assim, porque a gente estava fazendo tudo. O programa não baixou a audiência a gente deixou a audiência com 13 pontos ali, né? Continuava com uma boa audiência, que até hoje não tem essa audiência, a TV Globo, né? E a gente saiu com uma questão política, né? Que acontece nas emissoras, não sei o quê. A gente estava fazendo tudo certo, né? Estava com a audiência legal, ia partir para agora, para ali, porque a gente tinha terminado as histórias, ia partir para algumas coisas novas, né? Mas como a equipe era muito afiada com o Monteiro Lobato, né? Eu acho que a gente manteria essas coisas de histórias semanais, né? Quando a gente saiu por uma questão política, né? De uma briga lá em altas esferas, a gente foi afastado e eu fiquei muito triste. Foi para mim uma decepção, foi uma das primeiras e grandes decepções que eu tive na televisão foi essa, foi assim, do nada, né? Passei um tempo meio mal, assim, né? Mas aí, vida que segue, né? Aí continuamos, né? E fomos em frente. Eu sou muito grato, né, ao Talma, sou muito orgulhoso do produto que a gente criou junto, né? Contando com a participação do Pedrinho Vasconcelos e do Marcelo Zambelli, que também foram grandes pessoas importantes nesse processo todo aí, né? Mas eu tenho o maior orgulho do sítio, né? E ver hoje, eu fui numa festa de uma sobrinha minha, e o tema dela tinha 4 anos, e o tema dela era Emília. Eu falei, cara, e aquela Emília, assim, a Emília do meu tempo ali, né? Eu falei, caramba, da onde que ela tá vendo isso, né? É muito bom isso, né? E os DVDs foram, acho que o produto mais vendido da Globo Marcas foram os DVDs do sítio, né? Reprises que passam também, no Volta e Meia passa no Futura, na Cultura também passa também, né? Eu de vez em quando acompanhava também, era bacana, uma saudade danada, muito legal, muito bacana.